Galera do Nada, episódio 28. Talvez você não queira voltar ao 27 se você não viu, porque a gente meio que tá continuando o papo. Uhum. E a gente tava no Platão, a gente tava aí no. E eu falei que eu queria chegar no crocodilo, né? Aham. O, Se a gente. Quando a gente fica falando por exemplo, uma nova ideia, uma nova ideia quase que não quer dizer nada. Se ela não conseguir mudar um pouco o crocodilo. Por quê? Porque o crocodilo está sendo disparador nesse átimo de tempo que alguma coisa acontece. Então, então por isso a gente fica, às vezes a gente fica falando, eu vou fazer isso, eu vou mudar, e você não muda. Por quê? Porque você não mudou nesse nível mais profundo, você tipo, não mudou nesse nível físico. De alguma forma, assim, todos os seres vivos eles têm como um instinto mais básico, um instinto de sobrevivência. Mas o próprio instinto de sobrevivência, ele também tem que evoluir. Continua sendo sobrevivência, só que a, a reação da sobrevivência, por exemplo, muda. Então, se a gente continuasse tendo a mesma reação do crocodilo para sobreviver, a gente se mataria, né? Então, Uhum. porque antes há 5 mil anos, eu diria alguma coisa que você não gostava aqui no Platão, aqui no mental, e você me daria um soco. Mas hoje, isso pode ser uma bomba atômica. Então, Aham. de alguma forma, esse crocodilo ele foi se sofisticando. A questão é que, tipo, a gente não consegue agir diretamente no crocodilo, porque é como se isso tivesse uma parte inconsciente da nossa possibilidade de ação. Então, por isso que eu falei assim, de alguma forma a gente tem que achar um meio de estabelecer uma comunicação com isso, mas só que isso não vai ser uma comunicação mental, porque esse mental tipo, ele é esse nível mais superficial. Por mais que a gente ache que esse mental seja um nível mais elevado, não é. Então, tipo, ele é mais periférico, entende? Quando você fala de níveis mais superiores e se conhece e você toma o Eu nível, falei superficial. desculpa, desculpa. Posso Aham. Sim, sim, continuar? sim, sim. Não me julgue, eu falei isso. Não, não, é só porque se você for falar, eu não Não, falei superior, eu não falei superior. não, na verdade é porque você quebrou meu raciocínio, brother. Fala, Mas fala. tudo bem, tudo bem. A gente falou de perdão o último episódio. Eu já tô numa camada acima da sua, eu vou perdoar você. Ego. Eu vou Mas na verdade, Quer que eu bote alguma palma, alguma o riso? não Vai, vai. precisa não. Não, meu ego tá satisfeito já, só com essa publicação. Tá bom. Mas quando você falou de superficial, e aí eu, na verdade, eu estava pensando nessa ideia oposta, né, que está no nível superior. Ah, eu falei sim, agora que eu tô. Eu Ah, falei. eu vou voltar lá na porra do Não, episódio anterior ó, pra ver então, se. Não, depois a gente pode ver a gravação. Eu acho que eu falei assim, ó. Quando a gente pensa que esse é o nível superior, mas eu coloquei Hum, como superficial. Daí você falou, quando você falou em superior, daí só pra. Eu tava falando como se fosse isso, vamos dizer, a nossa projeção de superior. Mas não era ok. como. Não é a opinião que eu tô colocando, entende? Tá. Só pra deixar claro, né? Você tá se sentindo melhor agora? Não, tô me sentindo melhor porque eu tô querendo deixar as coisas claras, mas não tem nem. Sem nenhum. Sem nenhum galho, velho. Quando... Não pareceu, não pareceu. Se você vai me interromper de novo, eu vou poder prosseguir agora. Lembra quando a gente fez aqui, É, quando a gente tava conversando fora do episódio, que a gente ficava se interrompendo, a gente falou que isso era o normal. Daí quando a aham. gente ligou o REC, daí a gente ficava. Não, então agora eu vou esperar ele acabar de falar durante 5 minutos. Vai tomar no cu. Vai, fala. Não, e na verdade eu penso que essa ideia de quando você fala desse nível superior, qual é o nível que você considera superior, afinal? Porque quando você diz assim, a gente pensa que a gente está mergulhado nesse nível mental e aí dialogando com Platão aqui e ali, mas qual o nível que você considera um nível tipo top das galáxias aí? É assim, tem o nível mais profundo é o crocodilo.
Então, Você acha? sim, porque se você não fizer uma mudança profunda, você não vai mudar nada superficialmente, assim. Então, por exemplo, que nem você tem uma árvore e você tem uma flor. Daí você fala, nossa, a flor é a coisa mais bonita, é o... blá, blá, blá. É, só que, tipo, se ela não tiver uma raiz, então qual que é o nível mais profundo? É a raiz. É, mas esse... Mas qual que é o Entendi. nível... Daí, a flor eu entendo que seja a questão da superioridade, ela vai ser um nível mais bem acabado, vamos dizer. Então, ela é Sim. superior no sentido de ser o mais bem acabado. Então, a gente vai Uhum. conseguir chegar em detalhes através desse Platão. Tá. Que, como Mas a como... gente está conversando agora, a gente consegue chegar em mais detalhes. Agora, você só vai poder chegar em um detalhe de acordo com a qualidade de enraizamento. Então, Uhum. qual que é o nível superior? Assim, na verdade é os dois, não é um ou outro, são os dois. Claro, Só que claro. como a gente Os tende três. só que como a gente tende a colocar mais ênfase nesse aspecto mental, então meu discurso tá meio sendo para desconstruir isso. Então, eu tô jogando a luz no outro lado, nesse sentido, Sim, entendeu? sim, Então, sim. Tem uns estudos científicos é, que falam sobre, relacionados à física quântica, que falam sobre, baseados inclusive o comportamento das ondas cerebrais quando o indivíduo entra em estado meditativo, por exemplo. Né? Quem fala sobre isso é Greg Braden. E ele fala que ele é um pesquisador, cientista, e ele andou viajando para o Chile, Austrália, Egito, para buscar fundamentos em relação que realmente funciona a nosso favor em termos cerebrais, emocionais e tal. E ele diz o seguinte, que as ondas cerebrais elas são extremamente fortes, mas as ondas emocionais elas são muito mais fortes, né, do que as ondas cerebrais. E aí quando a gente fala por isso que eu estou te perguntando, porque quando você fala do sistema reptiliano, eu entendo que, óbvio, todos os três são importantes, né? Mas se eu fosse escolher, por exemplo, eu escolheria a vaca, né? Eu escolheria o límbico, porque... E aí a gente volta um pouco naqueles detalhes que a gente falou do outro episódio em relação a por que a gente fica, né? A gente posta alguma coisa e é importante pra gente que alguém, sei lá, dê um feedback de, sei lá, um like, um coraçãozinho, uma reação à sua postagem. Fulano de tal reagiu à sua postagem. Por que isso te traz um certo sentimento de satisfação? Por vários motivos. Mas quem está sendo responsável por essa reação é o sistema límbico. E o sistema límbico, ele é extremamente sensível e, assim, é uma linguagem tão delicada que seria mais ou menos aquilo, né? O equivalente à delicadeza daquele material acabado da flor, né? É assim, aquela coisa de, sei lá, é como se fosse o cheiro da flor. E não só o cheiro, mas a cor. E não só a cor, mas o número, o número de o valor da beleza que ela traz, por exemplo, né? São coisas que são muito abstratas, mas são extremamente poderosas, assim. Enquanto você consegue calcular, por exemplo, quantas pétalas existem num buquê de rosas, por exemplo, né? Esse é Platão fazendo uns cálculos a respeito do buquê de rosas, enquanto o sistema límbico está assim, cara, eu gosto disso aqui porque isso aqui representa, sei lá, romance ou conquista, ou seja lá o que for, né? São coisas muito abstratas e que, cientificamente falando, elas emitem ondas poderosíssimas que, de acordo com o Greg Braden, são as ondas responsáveis para que a gente mantenha ou expanda a consciência, né, a nível de alteração de realidade, inclusive, né? E eu entendo que o reptiliano, o crocodilo, no caso, como a gente falou no episódio anterior, ainda que ele seja
parte do sistema que lida com essa coisa instintiva, ele é extremamente importante para que ele mantenha a gente vivendo, né? Porque ele é responsável por essa coisa da sobrevivência, porque é instintivo, e está diretamente ligado, né, ao sistema nervoso, mas é ele o responsável para trazer energia para que tudo isso se mantenha, né? Por exemplo, quando você está com fome, cara, muita gente não consegue, sei lá, não consegue nem pensar. Eu, por exemplo, quando estou com muita fome, eu fico com dor de cabeça, eu fico irritado, fico querendo comer para me acalmar, por exemplo. Isso é o meu reptiliano falando assim, olha, você precisa de energia aqui. Se você não tiver energia, você não vai concentrar, você não vai, sei lá, fazer o que você tanto quer fazer. E aí, né, todo o sistema, ainda que eu digo que o sistema límbico ele é mais poderoso justamente por isso, porque ele exige interação, ele é mais equilibrado ele exige essa interatividade do sistema de forma mais harmoniosa, assim. E, às vezes, impetuosa também, né? Que, enfim, quando alguém mexe com os teus valores, pisa no teu calo, o sistema límbico se revolta. E isso é interessante, essa coisa da, da- dessa comparação, qual do cara que você falou lá, que fez a comparação do sistema límbico com a vaca. Eu fiquei lembrando que a vaca é um deus na Índia, e talvez vai que tem alguma conexão com essa coisa aí. Do nada, né? Tudo é possível. Aham. Eu vejo que todas essas respostas, até como você falou da fome, por exemplo, eu já vejo como é o sistema límbico atuando aí, que dizendo que você tem que ir atrás, vamos dizer. O, o, o reptiliano, assim, é muito, muito rápido. Ele é uma coisa, tipo, vital ao máximo, assim, tipo, você vai morrer, entende? Entendi, entendi. Então, essa questão que a gente fala, assim, do nada, né? E esse do nada estaria ali, nesse momento desse disparo, vamos dizer. E Entendi, depois entendi. quando a gente vai perceber, a gente já tá falando de coisas que, tipo, a gente já perdeu essa primeira camada. Então, mas eu concordo com você que o 2 justamente, ele tá no meio, né? Então ele tá intermediando a negociação. Então, com certeza, assim, ele tem esse papel dessa comunicação. Por isso também que a gente dá tanto valor, assim, a empatia, por exemplo, porque é uma forma mais ou menos que a gente, como a gente se comunica, né? De a gente falar uma coisa e tá sondando a reação que isso tá causando no nosso falante. Só que muitas vezes a gente tá sondando como, por exemplo, se a pessoa vai se sentir bem ou se sentir mal quando a gente tá falando, por exemplo, né? Uhum. É, E, 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 e às vezes, o que eu tô dizendo é que às vezes eu acho que a gente precisa passar um pouco, e um pouco além do que a pessoa tá sentindo, uhum. porque senão a gente não consegue transformar esse um. Porque vê como a gente coloca, né? Vê bem, o crocodilo, né? É uma coisa bem cruel. Uhum. Então, por exemplo, quando você vem e você me fala de um valor, esse seu valor, tem essa fonte, tem essa fonte límbica. Se eu Uhum. quiser afrontar o seu valor, eu vou estar causando um disparo em você, eu vou estar sendo um crocodilo para você. Uhum. Então, na verdade a gente tem que aceitar esses três, entende? Então, a gente sempre conviveu muito no sentido de que você não pode mexer com as minhas emoções. Tipo, você não Uhum. pode mexer com os meus sentimentos. Os sentimentos. Então, o que eu tô fazendo isso? Eu tô me protegendo. Eu tô me protegendo. Só que É, às vezes o que vai ocorrer é que para eu conseguir chegar num lugar novo, eu vou ter que refazer a forma como eu tô percebendo, como eu tô sentindo. Então,
Isso vai ser de uma forma consciente, por uma escolha que você consegue aceitar essas mudanças, ou então geralmente vem esse crocodilo na sua vida. Ou seja, Uhum. você não quis ver, você não deu a chance dessa transformação, então essa transformação tem que vir de uma forma cruel, né? Uhum. Tem um. Lembrei agora de um papo que eu estava batendo com uma amiga e a gente estava falando justamente sobre essa coisa de quem é que entra no processo de interação entre pessoas, quem é que entra com o fator esclarecimento das coisas, né? E, na verdade, enquanto o límbico tenta, de toda forma, intensificar essa interatividade, o Platão fica ali buscando fundamentos para explicar o que está acontecendo, mas, assim, é, o reptiliano, na figura do crocodilo, assim, ele só quer saber de startar a coisa e deixa que o límbico se vire, assim. É, Quando a gente. E aí a gente entra nessa coisa do julgamento, né? Quem é que tá ali na frente tentando ou apaziguar ou incriminar a pessoa que está interagindo. Esses dias falando com ela, quando a gente fala assim, quando a polícia, né, fala assim, o que você disser será usado contra você, cara, é mais ou menos você tentando separar um desses três, no caso, o reptiliano, né? Tipo, você é o jacaré, a vaca e o Platão ao mesmo tempo. Mas quando é para você ser incriminado, você tipo separa esse negócio que é inseparável, mas você diz, olha, se você disser alguma coisa, isso vai ser usado contra você. E aí, nesse momento, se o límbico se sente afetado em algum valor de liberdade, por exemplo, o livro vai dizer, que história é essa? Não posso me expressar agora, que porra é essa? Aí, aí depois disso, tipo, o Platão vai entrar no meio, tipo, não, mas querendo me explicar o porquê que isso tem que acontecer, porque tem que ficar calado e não sei o quê. E aí, enquanto isso, cara, o crocodilo já foi há muito tempo, e aí, no final das contas, você acaba sendo incriminado e você vai estar sendo preso porque você perdeu o controle desses três. Mas como controlar na verdade não tem controle, mas como você equilibrar esses três se você é ativado em um deles somente? Uhum. Autoconhecimento. Autoconhecimento, consciência, com certeza é uma das chaves para que esse equilíbrio aconteça dentro da gente. Uhum. Não, legal. Eu acho que dá pra continuar mais pra falar de crocodilos Você gostou e tudo. você gostou, eu tô sabendo que você gostou do crocodilo. Eu sei que você tem algum rabo preso com esse crocodilo aí. Não, é muito interessante porque justamente você coloca uma coisa, esse símbolo nesse lugar onde ele não tava falando sobre isso, mas é um lugar onde você não consegue ver, entendeu? Então, Uhum. quando você vem e você faz alguma coisa que eu não gosto, eu quero culpar você. Mas você fez essa coisa que veio de um lugar inconsciente. Instintiva. E você não. Tipo, a gente não sabe por que que. Então, você pegou o exemplo de um policial, né? Uhum. Então, vamos pegar o exemplo então do criminoso. Então, talvez a gente possa falar disso no próximo episódio. O crocodilo vira criminoso. É o próximo episódio. Exato. Valeu, galera. Um abraço. Quem quiser deixar comentário aí com a gente, fique à vontade. Se ficou claro, se não ficou claro, de repente você quer que a gente dê uma melhor esclarecida sobre isso, fique à vontade aí, manda as dicas aí, a gente está aberto. E obrigado aí por estar com a gente. Abraço.